Quero mais uma vez agradecer aos irmãos, aos nossos jovens, por mais essa oportunidade, na sua liderança, que fez o convite para que eu estivesse aqui, falando mais uma vez sobre esse tema tão importante que é o relacionamento com o sexo oposto e aquilo que a Bíblia tem a nos dizer a respeito destas coisas. Nós tivemos aqui no outro sábado, há 3 sábados atrás, a gente deu início a esse estudo aqui. Então nós já vimos alguma coisa que já foi gravado, já está no site lá. Parece que o som não está muito bom, mas se você ouvir com o fone de ouvido, dá para acompanhar, se você tiver interesse de acompanhar a primeira parte daquilo que já foi falado lá no primeiro dia. Quando a gente começou a ver o assunto, a partir daquilo que Deus fez, quando Adão e Eva eram puros, quando eles foram criados em perfeição, não havia pecado, não havia nada que os constrangesse, e o que eles tinham no relacionamento um com o outro era absolutamente perfeito. Por isso é que Gênesis capítulo 2, versículo 25, vai dizer que eles, ambos, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, eles não tinham problema nenhum de ficarem nus um perante o outro, não havia nada interposto entre eles que os constrangesse, que os levassem a terem vergonha um do outro, porque o estado era um estado de pureza. Mas a Bíblia nos diz que no capítulo 3, a Bíblia nos diz no capítulo 3 de Gênesis, que aqueles 2 primeiros seres humanos, o homem e a mulher, desobedeceram a Deus. Eles comeram o fruto que Deus havia dito que não era para comer. E quando eles comeram, eles foram transformados negativamente. Eles caíram no pecado. E a primeira percepção deles de que eles haviam caído foi a vergonha que eles sentiram um do outro. A primeira coisa que eles fizeram foi apanhar folhas de figueira e fazer roupa para se cobrir um do outro. E então, ao fazer isso, revelou-se que eles tinham agora um constrangimento um com o outro. Então, o que o pecado fez? O pecado, ele deturpou, ele estragou, ele afetou drasticamente esta atração que Deus criou para o sexo oposto. É natural que homens sintam atração por mulheres e as mulheres pelos homens. É natural. Chega uma época da vida em que o menino começa a se interessar por uma moça. A moça começa a se interessar por um rapaz. Isso é natural. Foi Deus que fez assim. No entanto, o pecado estragou isso. O pecado fez isso ser extremamente egoísta. E aí a gente viu, então, na primeira parte, todo o estrago que o pecado fez. Nós vamos ver que Adão imediatamente passa a fugir da sua responsabilidade, ele já não mais se preocupa com Eva, ele expõe Eva. Eva, quando Deus vai falar com ela, ela também só se preocupa consigo mesma, ela quer fugir da sua responsabilidade. Nenhum dos dois se arrepende, nenhum dos dois se quebranta diante de Deus, dizendo: Senhor, nós pecamos contra o Senhor, eu pequei, fiz aquilo que o Senhor disse que não era para eu fazer. Não, ambos tentam se justificar, tentam fugir de sua responsabilidade, e essa tem sido a dinâmica da humanidade desde então. Aí no capítulo 4 nós vimos um efeito disso, Caim matou Abel. No capítulo 5 nós vemos o primeiro relacionamento polígamo, que é o filho de Caim, Lameque. Ele toma 2 mulheres para si. Então já é um relacionamento fora do padrão que Deus havia determinado, porque em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus havia dito: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. É uma mulher só. Se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Mas logo no capítulo 5 nós já vemos um homem que toma 2 mulheres para si, desfazendo o padrão que Deus estabeleceu. Então, desde então, um estrago muito grande foi feito na área sexual. Muitos dos problemas que nós temos contemplado na história da humanidade desde então envolve a área sexual.
e envolve a atração pelo sexo oposto, que foi deturpada pelo pecado, foi estragada pelo pecado. Aí no meio dessa deturpação, desta crise toda que se vive nesse momento, eu citei um dado para os irmãos, na primeira parte, que a segunda indústria que mais movimenta dinheiro no mundo é a indústria sexual. Ela só perde para a indústria bélica, só perde para as fabricações de armas. Em segundo lugar vem a indústria sexual. Tudo que é voltado para o sexo movimenta muito dinheiro no mundo, e o que mostra a deturpação que houve, como houve essa grande crise, né? E aí a gente viu também que no meio desta crise toda, surge então aquilo que nós conhecemos como namoro. Jovens namorando moças, rapazes namorando moças e moças namorando rapazes. A cultura do namoro, ela vai surgir no meio disso. Ela não vem, irmãos, de alguém que leu a Bíblia. Ela não vem por um pensamento bíblico. Ela surge, essa cultura do namoro, ela surge no mundo caído. E aí eu contei um pouco para os irmãos, né, a história do namoro, de onde ele vem, como que ele surge, quando acontece a Revolução Industrial na Europa. A Revolução Industrial, ela muda o modo de viver das pessoas. Antes da Revolução Industrial, os produtos eram feitos manualmente, então você tinha pequenas concentrações de pessoas, muitos artesãos, muitos trabalhadores rurais, fabricando coisas. Com a industrialização, a Revolução Industrial, começa a acontecer um acúmulo de pessoas num lugar só, começa a haver uma grande urbanização, e aí com a urbanização começa a mudar o modo de viver das famílias. Você começa a ter concentração de jovens no mesmo lugar, muitos jovens vivendo juntos, e aí você precisa criar um meio de cuidar desses jovens, e aí que então se desenvolve a escola. É aí que vem os novos padrões de ensino educacionais, quando começaram a juntar jovens da mesma idade, numa mesma sala de aula, com um tempo separado dos pais. Nesse ambiente todo em que rapazes da mesma idade, convivendo com moças da mesma idade, surge o namoro. Descobriu-se então que os jovens eram uma boa fatia de mercado para fazer um investimento e vender coisas para eles. Nos anos de 1920, um propagandista disse: conquiste os jovens de um lugar e você conquistará os adultos. Então começaram a haver propagandas voltadas para os jovens, e os jovens começaram a ficar juntos, e eles começam então a ter tempo, rapazes se encontrando com moças longe dos pais porque eles estavam na escola. Então começa a haver um estímulo sentimental, os impulsos no coração deles, na carne deles, nos desejos deles, e eles começam então a desenvolver relacionamentos, e surge aquilo que nós conhecemos hoje como namoro. Ele surge nesse ambiente aí, cultural, urbano, e se torna tão popular, isso é divulgado, e isso começa a chegar aqui para nós, através dos filmes de Hollywood, das revistas, e aí quando chega no pós-guerra, depois da Segunda Guerra, com o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, a coisa se torna ainda mais praticada e mais popular, ela se espalha mesmo, e no mundo pós-guerra então começa a haver aquilo que nós conhecemos como a revolução sexual, e aí começa a haver a prática do sexo livre, e as coisas vão caminhando. Então o que nós herdamos, a nossa geração herdou essa cultura do namoro. E aí a igreja, o que a igreja fez? A igreja tinha que fazer alguma coisa. Então a igreja, de uma forma geral, ela pegou isso e santificou isso. Ela quis dar um rótulo cristão para isso, para essa prática. Então ela trouxe para dentro e disse: olha, é permitido desde que não haja relacionamento sexual. Você pode namorar, mas você não pode ir até o final, você não pode consumar o ato sexual, que foi uma outra confusão, porque eu não consegui definir biblicamente que o ato sexual é apenas a consumação final, quando dois corpos desenvolvem o máximo de intimidade. O ato sexual consumado.
Aquilo ali que foi visto como um problema. Se não acontecer aquilo ali, tudo o que acontecer antes daquilo ali, não tem problema nenhum. É o que a cultura do namoro trouxe para dentro da igreja. Aí nós vimos também que o crente em Cristo Jesus, mesmo nascendo nessa cultura, mesmo vivendo no meio desta sociedade, ele é chamado a viver uma novidade de vida. Aí a gente viu um pouquinho em Efésios, como Deus, Ele nos tirou da morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, ou seja, merecedores da ira de Deus, porque andávamos segundo Satanás, não é, o príncipe da potestade do ar, e andávamos segundo as inclinações da nossa própria carne, fazendo as vontades da carne e do pensamento. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus, nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas sim para andarmos nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse é o capítulo 2 de Efésios. Ele fala que nós então fomos tirados deste mundo, tirados de Satanás e tirados de nós mesmos, para andarmos em novidade de vida, porque fomos salvos pela graça. Quando chega o capítulo 4 de Efésios, ele diz que nós devemos andar, pois, de modo digno da vocação a que fomos chamados. Não andamos mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus pela ignorância em que vivem e que cometem toda a sorte de impureza. Nós não vivemos mais assim. Nós agora nos revestimos de Cristo, nos despimos do velho homem e nos revestimos de Cristo, ou seja, aquilo que é criado em Cristo Jesus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então nós temos um contraste, ainda que nascemos neste mundo, mas Deus quer que nós saiamos dele e vivamos em novidade de vida. Então o jovem crente tem que andar num modo totalmente diferente do mundo, e não tentar pegar coisas do mundo e dar uma santificada e enfiar dentro da nossa vida e nos forçar a aceitar isso. Deus nos chama a romper com o mundo, por isso ele vai dizer, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós somos chamados a romper com isso, e não tentar trazer algumas coisas e juntar e falar, se fizer desse jeito aqui, é aceitável. Não, nós vamos ver que Deus quer um padrão totalmente diferente. Então, para compreender isso, essa novidade de vida, o andar numa novidade de vida, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4, como ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Como que nós andamos nisso? Aí a gente precisa compreender o que é o amor. O que é amor? Os dicionários definem o amor como um sentimento. É um conceito popular. É um sentimento que acontece por acaso, como se fosse um acidente. De repente, uma pessoa se vê amando outra pessoa. Ela não planejou aquilo, ela nem imaginava que aquilo um dia pudesse acontecer, mas ela encontrou uma outra pessoa, aquela pessoa chamou a atenção dela, então ela se vê amando aquela pessoa. Então, um sentimento que define o relacionamento entre um homem e uma mulher. É assim que a cultura define o amor. É um sentimento que acontece sem que a pessoa tenha controle sobre aquilo. Aconteceu, e agora precisamos fazer alguma coisa em relação a isso, né? Existe esse, então, sentimento que o mundo chama de amor. E para ser feliz, é preciso que este sentimento seja satisfeito. Precisamos encontrar um meio de satisfazer esse sentimento. É assim que o mundo define amor. E as músicas, elas ilustram bem isso. As músicas que são populares, que homenageiam este sentimento de amor, que falam desse sentimento de amor. Eu tenho aqui alguns exemplos para você. Tem uma música que diz assim: carne e unha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver, estou morrendo de vontade de você.
Então você vê uma música popular e que expressa isso, atração, forças que se atraem, ou seja, paixão. A isso define-se amor, tanto que ele diz 2 amantes. Tem uma outra música que diz assim: quando não estou legal, se estou mal eu te chamo, quando me sinto em paz eu te amo, estou a fim de ficar com você mais uns 200 anos. Isso aqui é amor, hein, Luz? Estou a fim de ficar com você mais uns 200 anos. Vem cá, menina, vem dizer que me ama. Na vida, na morte, na dor, o meu corpo precisa do seu e a minha alma te chama. Eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais quis. Você me fez sonhar, você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer e me faz feliz. Eu sei que alguns sentiram até vontade de cantar agora. Pastor Nolena, vamos cantar. Vamos cantar isso, né? E aí ele continua dizendo: o amor que existe entre nós dois é tudo o que eu sonhei para mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. As músicas expressam esse conceito popular de sentimento. Agora, este conceito, meus irmãos, ele é um conceito influenciado pela cultura grega. Nós vivemos sob a cultura grega. A cultura grega influenciou o Ocidente inteiro. O mundo ocidental, do qual nós fazemos parte. Se você for ao Oriente, você vai ver que essa cultura do namoro, agora, obviamente, está presente lá, porque da mesma forma como chegou primeiro aqui, chegou depois lá. Mas até pouco tempo atrás, essa cultura não existia lá. Jovens na cultura oriental não sofriam o que os nossos jovens sofrem, porque não havia essa propaganda maçante na mente deles, estimulando os seus sentimentos carnais. Eles lidavam com isso melhor do que os jovens do Ocidente. Essa prática se tornou muito popular no Ocidente por causa daquilo que propagandeou-se para os jovens desde as décadas de 1920 para cá. Okay? Então esse conceito de amor aqui, ele é influenciado pela cultura grega. E como que é o amor na cultura grega? Como que é esse conceito? A ideia é: eu experimento, eu avalio, se eu gosto, eu amo. Essa é a ideia. Eu experimento, eu avalio, se eu gosto, eu amo. Esse é o conceito de amor. Tem que me satisfazer, tem que me agradar, tem que me dar prazer. Esse conceito, meus irmãos, ele é baseado numa filosofia grega chamada hedonismo. Sabe o que é hedonismo? Hedonismo, hedonia no grego é prazer, é sentir prazer. Esse conceito ocidental que veio da cultura grega, ele traz esta ideia de que você obteve prazer, te satisfez, agradou você, então você ama. Então você vai querer ficar com aquilo. Percebe na música o que ele fala? Você é tudo para mim, você é o que eu sempre quis, você me faz sentir melhor, você me dá satisfação, então eu quero ficar com você uns 200 anos. A pergunta é: está amando quem? Está amando a outra pessoa ou está amando a si mesmo? Essa que é a pergunta. É porque o conceito grego que nos invadiu e no qual nós fomos criados, somos formados, ele traz essa ideia. É o foco do amor, então, no mundo ocidental, é o bem-estar. É você se sentir bem, satisfazer você. Entende? E aí, dessa vertente chamada hedonismo, veio uma outra, que desenvolveu um pouquinho mais, que a maioria dos filósofos gregos se tornaram adeptos dela, que se chamava, ou se chama, eudemônia. Sabe o que é eudemônia? Tem a ver com demônio mesmo, é isso mesmo que você ouviu. Sabe? Acontece que a palavra demônio para nós, ela tem um conceito muito negativo, né? Porque demônio para nós vem à nossa mente os anjos caídos, o exército de Satanás, os anjos que desobedeceram a Deus e seguiram Satanás. A estes anjos a Bíblia dá o nome de demônios. Mas a palavra demônio, originalmente, ela não tem uma carga necessariamente negativa. Demônio significa gênio, espírito. Poderia se referir até ao gênio de uma pessoa, o sentimento de uma pessoa. Já viu quando você esfrega a lâmpada lá? O que sai de lá?
O gênio, e aquele gênio é de quem? Como é que chama aquele gênio? O gênio de... Lembra o nome do personagem famoso, desenho infantil lá? Aladim. Está vendo? Din é a mesma raiz de demônio. É o gênio de Alá. Essa é a ideia. Aladim. Então, a ideia é gênio e tem a ver com espírito, tem a ver com sentimento. Então, eudemônia, ou eudemonia, significa ter um gênio satisfeito. Ou seja, eu estar com o meu espírito satisfeito. Estar bem comigo mesmo. Parece que isso não é novo para nós, né? Você está bem consigo mesmo? Você está se sentindo bem consigo mesmo? Então está jóia. Isso é antigo, isso vem dos gregos. Aliás, irmãos, o filósofo grego que ensinou a questão do prazer, ele era contemporâneo de Sócrates, e ele falou assim que o prazer do corpo é tudo que uma pessoa tem que buscar na vida. É dar satisfação para o seu próprio corpo, satisfazer a si mesmo. Então o amor no conceito grego, o amor no conceito da nossa cultura, o amor que você aprendeu, o amor que está nas músicas, o amor que nós ouvimos desde que nascemos, é um amor que está ligado a prazer dado ao corpo, bem-estar. Se você se sentir bem consigo mesmo. É esse o conceito de amor que nós trouxemos na nossa bagagem quando nós nos convertemos. É por isso que a gente precisa definir mesmo, irmãos. A gente precisa definir mesmo. Porque quando se fala de amor, tem uma grande confusão. Quando se vai falar de amor, por exemplo, esta música que nós cantamos aqui, ele começa dizendo, todos necessitam do quê? Necessitam do quê? Agora, chega para um incrédulo e diz para ele assim, todos necessitam de um amor perfeito. O que ele vai dizer para você? Não concordo. Ele vai dizer isso para você? O que ele vai dizer para você? Concordo, é isso mesmo, todos precisam de um amor perfeito. Agora, o que está na mente dele quando ele ouve a palavra amor? E o que está na sua mente quando você fala a palavra amor? Nós precisamos definir isso. Será que nós temos um ponto em comum? Nós estamos falando a mesma coisa? Quando eu falo de amor, quando o incrédulo fala de amor, será que nós estamos falando a mesma coisa? Nós não percebemos, mas nós trouxemos uma bagagem de amor do mundo e achamos que quando Deus fala de amor, é disso que Deus está falando. Que quando a Bíblia fala de amor, é isso que Deus está falando. É isso que Ele quer, é isso que Ele deseja. E meus irmãos, o conceito de amor de Deus, nada tem a ver com isso aí. A gente precisa tirar isso de nós. Tirar. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, vai dizer assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é o conceito de amor que nós trouxemos no mundo? O que eu faço com o meu corpo? Dou prazer a ele. É o conceito que eu trouxe do mundo. Preciso dar prazer para o meu corpo, preciso estar bem comigo mesmo, preciso ter bem-estar. É assim que eu defino o amor no mundo. Mas quando eu venho para Deus, o que Deus diz? Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício. Por sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou seja, não assumam para si mesmos esta cultura da qual vocês foram tirados. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Crente tem que pensar em novidade de vida. Tudo é novo. O conceito de amor é novo. Agora, como era então o conceito de amor na Bíblia? No mundo hebreu. Veja, nós fomos formados num mundo grego. Como era o conceito no mundo hebreu? Como que era o conceito de amor? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5.
Aqui é a segunda lei, ou repetição da lei, né? Está escrito assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui ele não está dizendo que o homem está dividido em 3 partes: coração, alma e força. O conceito aqui, a ideia aqui, irmãos, isso aqui foi escrito por Moisés, foi falado ao povo de Israel, aquela geração que havia saído do Egito e que ia entrar na terra agora. Então, na verdade, eram os filhos daquela geração que saiu do Egito. Aqui, 40 anos depois, eles vão receber a lei, a repetição da lei, e aquela geração ia entrar no Egito, na terra prometida. Havia saído, os seus pais haviam saído do Egito. Quando eles ouviram isso, o que eles entenderam? Não tinha na cabeça deles, irmãos, esse conceito de amor, sentimento, de satisfação pessoal, de estar bem consigo mesmo. Não tinha na mente deles. Eles entenderam muito bem quando eles ouviram isso aqui. Quando foi dito para eles: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eles entenderam. Sabe o que eles entenderam? Amar a Deus vai exigir um sacrifício de nós. Vou ter que me sacrificar. Não vai ter como eu agradar a Deus e agradar a mim mesmo. Não tem jeito. Porque Deus está dizendo que é para eu amar a Ele acima de todas as coisas, com tudo que eu sou. Então vai haver uma competição. Vai haver uma competição entre mim e Deus. Eles entenderam isso. Ficou claro para eles que eles teriam que se sacrificar. Não tinha jeito. Não era gostoso amar. Amar traria resultados gostosos. Traria resultados prazerosos. Deus cuidaria deles e Deus ia mostrar para eles que valeria a pena, porque Ele era o Deus deles, único Senhor, que deveria ser amado acima de todas as coisas. Mas o exercício do amor envolveria um sacrifício. Estava claro para eles. Esse era o conceito de amor no mundo hebreu. Aí Levítico capítulo 19, versículo 18. Volte aí um pouco as páginas da sua Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que é o outro texto que Jesus usou para definir a obediência a toda a lei do Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 18. Ele diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui eles entenderam que eles tinham que sacrificar o amor que eles tinham por si mesmos para começar a amar o próximo. Então eles precisam entender, bom, Deus está dizendo que aquilo que eu faço por mim mesmo, eu devo agora transferir para o próximo. Então eu tenho que sacrificar o que eu faço por mim mesmo. Eles entenderam isso perfeitamente. O que eu faço por mim mesmo, o que eu faço por mim mesmo? Eu cuido de mim, eu cuido dos meus interesses, eu busco o melhor para mim. Aí ele está dizendo, agora você vai buscar para o outro. Então você vai sacrificar o seu lado e vai pensar no lado do outro. É isso que era o conceito de Deus. E aí Jesus resume tudo isso quando Jesus é perguntado qual é o maior dos mandamentos, lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34 até o versículo 40, quando ele é perguntado qual o maior dos mandamentos, o que Jesus diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus ensinou, repetiu aquilo que Moisés disse e resumiu toda a lei de Deus em 2 mandamentos só que falam de amor. Ambos eles entenderam, eu preciso me sacrificar. E aí o Novo Testamento vai ensinar isso. Ele vai mostrar isso. Agora, quando eles começam a falar no Novo Testamento, o que é o Novo Testamento, irmãos? Ali no Antigo Testamento era Deus falando para o povo hebreu e formando uma cultura hebreia, por assim dizer, ou hebraica. Então Deus estava falando, Deus estava influenciando a cultura e falando para eles, formando um pensamento neles. Então Deus se revela
para os judeus, para o povo de Israel. Quando chega no Novo Testamento, eles vão falar agora para o mundo grego. Deus vai usar os judeus para falar a mensagem para pessoas do mundo grego, que não haviam sido formadas em Israel. Por isso é que Paulo vai dizer que aquilo que eles iam dizer ia soar como uma loucura para eles. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo vai dizer: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos, é a salvação, é o poder de Deus para nós. Mas ele entende que ele está falando uma coisa que para eles soa como loucura, porque eles não foram formados na cultura dos judeus, eles foram formados na cultura grega. Mas Paulo estava dizendo que era um sacrifício, e por isso que era loucura. Espera aí, você está dizendo, cara, que amar é você não buscar a felicidade, mas buscar o bem-estar do outro? É isso que você está dizendo para nós, Paulo? Isso é uma loucura. Tanto que Paulo, quando ele fala aos Romanos no capítulo 8, ele vai dizer assim: por amor de ti somos entregues ao quê? Por amor de Deus eu sou entregue ao quê? À morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Uma pessoa no mundo grego lá ouvindo isso, fala: esse cara está maluco. Esse cara endoidou. Que amor é esse que você entregue à morte? Amor é para a gente viver, e viver bem, e buscando satisfação pessoal. Que loucura é essa você está dizendo? Que é você entregar-se para o outro. Paulo e João, irmãos, foram os que mais falaram sobre isso. Ambos falam para o mundo grego, tanto Paulo quanto João. E o que João fala? Em 1 João capítulo 3, versículo 16, ele diz assim que o amor é este, em que Deus entregou o seu Filho por nós, ou seja, Jesus se entregou por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Para um grego ouvir isso, irmãos, era uma loucura. Era uma loucura para ele entender isso. Então aí a gente começa a entender. Alguém que faz sexo com uma pessoa fora do casamento está amando a outra pessoa? Está fazendo com que a outra pessoa viva? Está protegendo a outra pessoa? Ou está amando a si mesmo, buscando o seu bem-estar, buscando satisfação pessoal? O namoro na nossa cultura, irmãos, é dar a vida pelo outro? Ou é usar o outro para eu ter satisfação pessoal? Para eu buscar os meus interesses? O namoro, ele é um sacrifício dos desejos ou a busca por satisfazê-lo passando por cima da outra pessoa? São perguntas que nós temos que responder. De onde veio a ideia do namoro? Ele é sacrifício ou é satisfação pessoal? Se ele for satisfação pessoal, ele não é amor. Não pode ser amor. Porque o amor, ele envolve sacrifício pessoal. Então, como é o amor entre um homem e uma mulher na Bíblia? Abra em Efésios capítulo 5. Por favor, Efésios capítulo 5. A partir do versículo 22, texto clássico, né? Está escrito assim: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Paulo aqui, ele vai ensinar aqui a respeito do amor, ele está falando sobre relacionamento conjugal, inclusive. Ele traz
como exemplo disso o amor de Jesus para com a igreja. Então aqui a gente entende o que é amor. Primeiro, ele faz um paralelo aqui do amor com submissão. Aí tem uma pergunta fácil de ser respondida. Submissão é um sentimento ou uma atitude? O que é submissão? Sentimento ou atitude? Você não vê uma mulher acordando de manhã falando, né? Eu acordei tão submissa hoje, não é verdade? Estou tão cheia de submissão hoje. Né? É uma atitude. Nós sabemos que ser submisso a quem quer que seja, aqui está dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido, é uma decisão que ela tem que tomar, e ela sabe a luta que ela vai travar no seu próprio coração para ser submissa ao marido. Como qualquer crente, ser submisso a uma autoridade, nós sabemos a luta que é, sermos submissos aos pais, sermos submissos aos professores, ser submisso ao chefe no trabalho, ser submisso ao governo, ao policial na rua. Submissão sempre vai exigir uma decisão racional, uma luta contra si mesmo. Então Paulo não ia dizer aqui, olha, você mulher, tome essa decisão em relação ao seu marido, e marido, tem esse sentimento maravilhoso em relação à mulher. Não, o paralelo aqui é lógico. Se ele está dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido, isso é uma decisão racional, quando ele diz, marido, ame a sua mulher, também é uma decisão racional. E aí ele usa como exemplo o próprio Senhor Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou pela igreja. Então, como Jesus amou? A primeira coisa, Jesus agiu. Amar é agir. Então, Paulo está dizendo aqui que Jesus tomou uma decisão, ele agiu. E o amor deve ser assim como é a submissão. É uma ação. Jesus agiu. Amor não é sentimento. No conceito grego, no conceito das músicas, no conceito popular, ele é um sentimento. Aquilo que Deus falava de amor, aquilo que Deus ensinou para o seu povo, e agora o seu povo está ensinando para o resto do mundo aqui, através dos apóstolos, não é um sentimento. Ele é uma atitude racional. Então ele exige uma ação racional. Então o amor, ele não é, a nossa cultura tenta dizer que é, mas o amor não é um sentimento. Jesus agiu. Quando diz aqui que ele amou, ele teve uma atitude. Qual foi a atitude dele? Nascer lá em Belém e desde aquele dia caminhar até a cruz. Foi assim que o Senhor Jesus amou. Não é? Aí, o que mais que o Senhor Jesus fez aqui? Ele se entregou pela igreja. O Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando que o Senhor Jesus se entregou pela igreja? Quando foi que ele se entregou? Ele se entregou o dia que ele nasceu lá em Belém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não é? Cheio de graça e de verdade. Então, quando que o Senhor Jesus se entregou? Quando ele nasceu. A cruz, meus irmãos, foi apenas o ápice da entrega. Mas todos os dias da vida de Jesus foi uma entrega pela igreja. Então o que é amar uma pessoa? Se entregar por ela todos os dias. Tem que morrer todo dia. É morrer um pouquinho de cada vez. Foi assim que o Senhor Jesus fez. Ele foi caminhando para a cruz. Por isso que nós precisamos ler os evangelhos, compreender os evangelhos. Se eu pensar só na cruz, a minha tarefa de amar minha esposa fica fácil, não fica? Quando é que eu vou ter que entregar minha vida física pela minha esposa? Quando? Quando é que um marido vai morrer pela esposa, literalmente? É uma situação hipotética, não é verdade? Fica hipotético. Aí eu tenho que torcer para acontecer alguma tragédia a ponto do marido ter que entregar a sua vida pela esposa para ele imitar Jesus. Tem que acontecer coisa ruim. Sei lá, um ladrão entra lá na sua casa, ameaça matar sua esposa, e você, num ato de heroísmo, pula na frente da bala e leva o tiro no lugar dela. Puxa, olha que Cristo é esse marido. Tem que torcer para acontecer uma tragédia para você poder imitar Cristo. Não é isso, não é verdade? Nós entendemos aqui. Amar como Cristo amou é todo dia. É abrir mão de si mesmo em prol da outra pessoa. Jesus nunca buscou gratificação de si mesmo. Nunca buscou satisfazer a si mesmo. Nunca buscou gratificar o seu corpo. Aliás, um exemplo claro do Senhor Jesus Cristo
é quando ele é tentado por Satanás, ou seja, ele ficou 40 dias no deserto, sem comer, sem beber, e ao final dos 40 dias ele teve fome. Satanás aparece e diz para ele: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, para que você satisfaça a sua fome. Aliás, afinal, você tem direito, você está com fome, há uma necessidade no seu corpo, o seu corpo precisa disso. Olha, é isso que a cultura ensina, irmãos, que o jovem precisa de sexo. Ele precisa disso, ele não pode viver sem isso, então nós precisamos dar um jeito para ele ter isso. E aí criou namoro. Você precisa disso. O que o Senhor Jesus ensinou? Não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Eu não vou satisfazer a mim mesmo e agir contra o meu Deus, eu sacrifico o meu corpo, eu continuo sem comer. Eu não vou, 40 dias, pessoal, 40 dias sem comer. Eu não vou comer, continuo sem comer. O que eu não vou é satisfazer a mim mesmo e agir contra o meu Deus. Tudo que procede da boca do meu Deus é do que eu vou viver, e não da satisfação pessoal. Então é assim que o Senhor Jesus se entregou pela igreja, é assim que ele se envolveu nesse processo de amor. Então Jesus, ele nunca buscava seu próprio interesse, sempre o interesse dos outros. Por isso é que uma vez alguém disse que ia atrás dele, ele falou assim: olha, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. O Deus do universo não tinha nada. Por que ele não tinha nada? Porque ele resolveu entregar tudo o que ele tinha por amor à sua igreja. Agora, aqui tem um outro aspecto interessante. Jesus, ele falou com a igreja, e tem falado com a igreja. Versículo 26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus fala. Amar é falar. Amar não é necessariamente tocar. Amar é falar. E ele falou com a igreja de uma forma que a igreja fosse santificada. Santificada. E aí, meus irmãos, nós precisamos caminhar aqui, nós vamos ver outros textos para a gente fechar esse pensamento aqui. Mas o que Jesus falou com a igreja? O que ele fala com a igreja? Aqui diz que ele está santificando a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. O que ele fala com a igreja? Ele fala a palavra de Deus para a igreja. Aí você vê rapazes que dizem que ama a moça, mas ele nunca falou nenhum versículo bíblico para ela. E não vê que esse negócio aí não, pastor, mas é meio cafona também, né? Pô, marcar um encontro com a moça e falar versículo bíblico para ela. Ué, qual o problema? A boca fala do que está cheio. E o que a Bíblia diz? Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Se um camarada não tem um versículo bíblico para falar com uma moça, como é que ele pode ser um bom marido para ela? Como é que ele vai ser um bom marido? Se ele não tem um versículo bíblico para falar para ela. Como é que ele vai amar como Cristo amou a igreja? Isso aqui é um modelo. Não só para quem já é casado, como para quem quer casar. O camarada nunca fala um versículo bíblico. Significa que ele não ama o Senhor. Ele não ama a palavra de Deus. Ele não tem nada para falar para ela da Bíblia. Então ele não pode casar com ela. Não é um bom marido. Cai fora, moça. Aí você fica, não, mas é meio cafona, né? É por isso que dá do jeito que está, irmãos. Porque nós estamos ouvindo o mundo. Estamos ouvindo o mundo. Não estamos ouvindo o que Deus diz. Ainda está na nossa mente essa cultura, não é? Então o Senhor falou com a igreja, Ele se entregou pela igreja. E aí, o que o Senhor Jesus fez? Ele está preparando a igreja para entregar a igreja pura para Ele. Olha o que diz aí: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele não está pegando nada da igreja. Ele está dando para a igreja. Ele está santificando a igreja. Ele está dando coisas para a igreja, sabe por quê? Porque um dia Ele vai apresentar a igreja para Ele mesmo, perfeita. Apocalipse vai dizer que a igreja é aquela que se vestiu de trajo branco. Branco como a neve. Sabe o que significa? Pureza. O Senhor Jesus está santificando a igreja para apresentar a igreja para Ele mesma. Agora, irmãos, eu não quero aqui constranger ninguém, mas nós precisamos deparar com essa realidade. Muitos noivos estão conduzindo ao altar
noivas que eles mesmos as tornaram impuras. É totalmente o contrário do que o Senhor Jesus está fazendo aqui. É totalmente o contrário. Então, esse é o mandamento de Deus. Agora, abra a sua Bíblia aí em Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 4. Então, a gente está definindo aqui o que é o amor. O que é o amor na Bíblia? É sacrifício. É o que o Senhor Jesus fez pela igreja. E aí a gente tem um outro mandamento na Bíblia que aplica isso aos relacionamentos, especialmente os relacionamentos com o sexo oposto. Veja Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3. Ele diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, o que ele está falando aqui sobre vontade de Deus? O que ele está falando sobre vontade de Deus aqui, ele define a vontade de Deus para nós. Em primeiro lugar, ele diz, a vontade de Deus é pureza na área sexual. Quando ele diz aí, a vontade de Deus é esta, que vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição aí significa o conceito dela, a força dessa palavra, ela traz a ideia de que é todo relacionamento sexual fora do casamento, que não está dentro do casamento como estabelecido por Deus. Então, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, isso vai envolver, a vontade de Deus vai envolver, então, afastar-se de tudo aquilo que envolve o sexo fora do casamento. Olha o que ele diz: que vos abstenhais da prostituição. Esse verbo abster-se aqui, meus irmãos, ele significa literalmente guardar-se a si mesmo, afastar-se. Há uma força, a ideia desse verbo é que há uma força que empurra o rapaz para a moça, empurra ele para querer pegar o corpo dela. Há uma força nele, há uma força nela, e ele diz, mas esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se guarde disso, que você coloque obstáculos para você mesmo, que você se afaste disso. Então, a pureza sexual vai envolver afastar-se de tudo aquilo que envolve qualquer sexualidade fora do casamento. Okay? Então, envolve guardar também a pureza do corpo. Olha o que ele diz no versículo 4. E que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O que a Bíblia diz a respeito do uso do nosso corpo? A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 18 a 20, o mesmo mandamento é dado lá: fugir, pois, da impureza, porque todo aquele que comete pecado de impureza peca contra o próprio corpo. Ele diz, todo pecado é fora do corpo, mas todo pecado que vai envolver sexualidade, ele é contra o corpo. É contra a pureza do corpo, contra aquilo que Deus planejou. Então, Deus deseja que o corpo seja consagrado a Ele. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer, santificai, pois, a Deus no vosso corpo. Deus quer que nós valorizemos o corpo. Ele quer que a gente guarde o corpo. Por isso ele diz, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, pecados que envolvem o corpo, eles têm um poder destruidor. Por isso é que Deus considera o pecado na área sexual uma categoria diferente. Por isso que Deus define assim, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, ele vai dizer que qualquer pecado é fora do corpo, mas todo pecado de impureza é contra o corpo. Ele fere esse princípio que Deus estabeleceu, que é guardar o corpo. Ora, por que o rapaz tem que guardar o corpo dele?
Ele tem que guardar o corpo dele para ele entregar o corpo dele para a esposa dele. Ela tem que guardar o corpo dela para que esse corpo seja entregue ao marido dela. Esse é o propósito de Deus. Por isso que daí no capítulo 7 de 1 Coríntios ele vai falar de casamento. Então, o que significa então a pureza sexual, a santificação que o Senhor fala aqui no versículo 3? Então, significa guardar o próprio corpo, manter o próprio corpo, abster-se, afastar-se daquilo que é fora dos padrões de Deus. E isso vai envolver, irmãos, o sacrifício dos desejos. Veja o que ele diz no versículo 5. Lendo a partir do versículo 3 de novo. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, ou seja, guarde-se de qualquer atitude sexual fora do casamento, e que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Guarde o seu corpo. Valorize o seu corpo para Deus. É isso que significa santificação e honra. E no versículo 5, não com o desejo de lascívia como os gentios que não têm conhecimento de Deus. Desejo aqui significa desejo de agradar o corpo. Desejos do corpo. São desejos carnais, meus irmãos. Vontade da carne. A paixão é o desejo de gratificar o corpo. Lascívia aqui traz a ideia de um forte desejo. É um desejo profundo de agradar o corpo. De satisfazer o corpo. E de onde veio isso? Isso vem do mundo grego. Isso aconteceu quando inventaram o namoro. Sabe qual é a ideia do namoro? Vamos deixar eles dar um pouquinho de satisfação para o corpo. Vamos dar essa permissão de que eles deem satisfação para si mesmos, aquilo que eles sentem no corpo. Vamos deixar eles experimentarem um pouco disso, desde que eles não cheguem ao finalmente. Vamos dar essa permissão para eles. Aí eu pergunto, como que isso se adequa àquilo que o Senhor está falando aqui nessa passagem? Como que isso se encaixa aqui? Aqui ele está dizendo que eu manter a minha santificação vai envolver eu sacrificar meus desejos e não brincar com eles, dando um pouquinho de satisfação para eles. Envolve sacrificar esse desejo. É o que ele diz no versículo 5, não com desejo de lascívia, ou seja, diga não a esse desejo. Não atenda a esse desejo, fuja dele. Negar aqui significa dizer literalmente não de uma forma cabal. E vai envolver um outro aspecto. Isso vai envolver, meus irmãos, honestidade para com o outro. Vai envolver honestidade para com o outro. Veja o que ele diz no versículo 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Isso aqui é honestidade para com o outro. Paulo aqui ele usa duas palavras que significam lesar o outro. Quando ele diz aqui, é que nessa questão ninguém ofenda, ofender aqui significa literalmente ultrapassar os limites. Ou seja, quando você tem duas pessoas, há um limite ali. E se você ultrapassa o limite, é como se você avançasse sobre o que pertence ao outro e pegasse isso que pertence ao outro para você mesmo. Isso é literalmente roubar o que pertence ao outro. Defraudar aqui significa levar vantagem. Então, ofender significa que você ultrapassa o limite e defraudar significa levar vantagem. Era uma palavra que era usada nos negócios. Quando alguém tinha um negócio com o outro e ele fazia um negócio, aí ele levava vantagem sobre o outro. Então, ambas as palavras, ofender e defraudar, envolvem desonestidade. E como ele está dizendo que não é para ser assim, o que ele está dizendo? Que você tem que ser honesto com o outro. E aí, irmãos, nós precisamos aplicar isso aqui. Se um rapaz está namorando uma moça e ele toca no corpo dela, o que ele está fazendo? Quando esse texto diz que é para usar, cuidar do corpo em santificação e honra. Quando toca uma mulher. Deixa eu ser mais prático para você entender.
Pegar na mão. Por que que eu posso pegar na mão da minha esposa? Porque eu assumi um compromisso com ela, ela assumiu um compromisso comigo, nós somos marido e mulher. Agora, um rapaz que pega na mão de uma moça, e ela não é a esposa dele ainda, o que que isso significa? Mão faz parte do quê, irmãos? O que que é mão? Mão é uma parte externa do corpo? Mão é corpo, não é? É o corpo de uma outra pessoa. Agora vamos dar um passo mais além. Abraça uma moça. Abraçar é abraçar o quê, irmãos? O corpo. E o que que Deus falou que é para fazer com o corpo? Não brinque com o corpo, porque o corpo é a sede dos seus desejos. É uma tentação para você. Se ele abraça uma moça, só porque ela é a namorada dele, ele está usando ela. Ele está defraudando ela. Ele está pegando dela aquilo que pertence a ela e não a ele. Ele não é o marido dela. Está pegando para ele. Agora, isso parece loucura para você, não parece? Porque a sua mente está tão contaminada pelo pensamento desse mundo que você acha que é a coisa mais louca do mundo. Para o judeu não era. Para o judeu, porque a questão é assim, irmão. Deixa eu ilustrar isso para você aqui. A questão funciona assim. Você tem Deus. Com quem Deus fala primeiro? Deus fala com Israel, não fala? Tanto é que Paulo vai dizer que Israel, eles foram as primícias, aqueles que receberam primeiramente os oráculos de Deus. Então Deus fala com Israel. E quem era Israel? Eram os hebreus. Então você tem a cultura dos hebreus. Fala com eles. E o que que Deus faz com eles? Deus os influencia. E quando Deus os influencia, Deus forma para eles uma cultura, uma forma de viver. Aí Deus diz para eles, agora vocês falem para o mundo isso. Anunciem para o mundo isso. Aí eles tinham que falar para quem? Primeiramente eles foram falar para os gregos. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do... Eles tinham que falar para o grego. Agora o grego tinha uma cultura, não tinha? A cultura grega. Então o que você tem aqui? Uma disputa de cultura. Então quando eu falo para você que um rapaz que está namorando uma moça, ele abraça e beija, ele está se aproveitando dela, você acha que é uma loucura. Ele está abusando dela. Pastor, mas ele nem fez sexo com ela. Agora, quem definiu para você o que é sexo? O que é sexo, irmãos? Não, pastor, pegar na mão e beijar não é sexo. Quem falou para você que não? Fosse lá em Israel e visse um homem tocando uma mulher para ver o que ia acontecer com ele. Não, pastor, mas isso é naquela época, né? É outra cultura. Eu estou dizendo que é outra cultura mesmo. Mas é uma cultura influenciada por quem? Quem que formou essa cultura aqui? De onde veio essa cultura, irmãos? Veio de Deus, que é santo. E Deus falou, agora vocês falem para os outros. Vai parecer loucura, vai criar uma disputa, mas vocês têm que falar, porque o que você tem que viver é isso aqui. E não viver isso aqui. E nem tentar juntar os dois. O que você tem que romper com isso aqui e viver isso aqui. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aí, então, a gente não vê problema do cara começar a namorar. E ele beija, abraça, e aí fica brincando com a carne, desafiando a si mesmo, porque acha que o corpo não dá para controlar. Aí vem esse povo aí, pessoal, tem até livro escrito aí, e fala, não, a questão é namoro a 3, tem que ter namoro a 3, é o rapaz, a moça e Jesus, ainda põe Jesus no meio ainda, é o rapaz, a moça e Jesus, tem que ter Jesus para guardar os dois. Não tem que ter toque. Esse é o padrão de Deus. Nós podemos tentar casar com a cultura. Não dá, pastor. Isso aí. A gente fala, não, pastor, mas nesse mundo de hoje não dá. Como não dá? Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. O que eu fiz com o mundo? O que ele fez com o mundo? Eu venci o mundo. Por que você acha que não dá? Por quê? Porque a cultura está tanto na nossa mente que a gente fala, não dá. Como não dá? Se o poder de Deus está ali, para viver isso e respeitar a moça, respeitar o rapaz. Então eu não estou falando aqui de sexo consumado. Eu estou dizendo aqui
que se um rapaz, ele começa a namorar uma moça, e ele nem está com a intenção de casar com ela, ele está abusando dela. Alguém disse que se você namora uma moça e não está com a intenção de casar com ela, você está namorando a mulher de um outro homem. Então, o que um namoro significa? O que isso significa? Isso nada tem a ver com o que a Bíblia ensina. Aqui ele diz que não é para defraudar ninguém e nem abusar de alguém. Então, isso vai envolver, irmãos, também o temor de Deus. Porque veja o que Paulo diz aqui. E lembrando que os tessalonicenses, qual era a cultura dos tessalonicenses? Grega. Ele está falando a cultura dos hebreus para os gregos. Os tessalonicenses estavam aqui, ó. E ele está dizendo, rompam com isso. A vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que nessa questão ninguém ofenda nem defraude seu irmão, e que não tenha esses desejos de gratificação pessoal, que é o desejo de lascívia, como ele diz aqui. E aí ele vai dizer, você tem que ter temor de Deus nessa questão. Veja o que ele diz no versículo 7. Versículo 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então ele dizendo, tenha temor de Deus. Deus não quer isso e Ele mesmo se torna o vingador. Irmãos, às vezes a gente fala assim, que a gente não pode usar Deus assim como se fosse uma ameaça. Deus não é uma ameaça, não, meus irmãos. Deus realmente é amor, é misericórdia, mas em muitos aspectos Ele é uma ameaça. O que Paulo está dizendo aqui? Que se eu não levar isso em consideração, eu estou atraindo Deus, a ira de Deus sobre mim. E é interessante que ele diz aqui, que eu testifico claramente, ele diz. Eu estou falando claramente, é uma advertência solene. Deus é o vingador, Ele traz condenação sobre aqueles que não levam em consideração este princípio. Este princípio. Aí, irmãos, por que no casamento tradicional, quando o celebrante celebrava o casamento, ele dizia assim, no final do casamento, agora você já pode beijar sua noiva. Por que ele dizia isso? Porque eles nunca tinham se beijado. Aí então ele dizia, agora você pode beijar. Por que pode? Você percebe? Aí nem para pensar nisso, né? Ele pode beijar porque ele nunca beijou. Pastor, mas isso é uma loucura. É uma loucura mesmo, para os que se perdem. Mas para nós que cremos, é poder de Deus. Eu falei numa conferência uma vez, toquei nesse assunto, quando terminou, uma moça me procurou, ela falou para mim, pastor, eu sou noiva. E a primeira vez que o meu noivo vai me beijar, vai ser no altar. Nós vamos nos beijar no altar. Pessoal, foi outro dia aí. Não foi no século passado. Foi outro dia. Uma moça me testemunhou isso. Então, é possível, é possível. Então, o jovem cristão, ele tem que trabalhar a sua atração pelo sexo oposto de maneira bíblica. Como nós vimos, então, o namoro, ele não existia há 80 anos atrás. Ele foi uma invenção. Então, o que o namoro trouxe? Concluiu-se que você ter um certo contato físico, desde que você não consuma um ato sexual, não é um problema. Mas nós vemos que se você tem a mente formada por aquilo que Deus quer, é um grave problema. A igreja importou isso, trouxe isso para dentro dela. E criou-se então o chamado namoro cristão, que foi um erro. E esse engano do pecado bombardeou a consciência das pessoas, de forma que ela está cauterizada agora, e quando você fala isso, as pessoas acham que é uma loucura. E o que nós transformamos o namoro? Em diversão. O jovem está na idade, deixa ele namorar, que a idade é para isso mesmo. Transformou-se o namoro em diversão. Então, a ideia de namoro cristão, ela não é bíblica. E um namoro sempre vai usar o corpo. Uma vez eu estava falando, o pessoal até deu risada, que o jovem fala assim, não, eu beijo ela, não é porque eu gosto. Na verdade, eu nem gosto. Eu beijo porque ela quer. Eu sou um servo. É isso, irmãos. Por que beija? Beija porque dá satisfação para o corpo. E depois termina o namoro, como se não tivesse acontecido nada.
e vai embora. Eu não entendo como que isso se encaixa naquilo que Deus ensina. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14, veja o que ele diz. Ele está concluindo um pensamento, né? Ele diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Agora, meus irmãos, se dois jovens começam a namorar, e eles começam então a ter esse padrão de toque físico, então eles começam a se beijar, a se abraçar, a ter essa intimidade corpórea, porque isso é uma intimidade corpórea, não é? Quando eles começam a fazer isso, como que se encaixa esse mandamento aqui? Mas revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O toque físico, ele alimenta a carne ou ele deixa a carne passar fome? O que ele faz, o toque físico? Ele alimenta a carne ou mata a carne de inanição? A carne tem que morrer de inanição. Mas o que ele está dizendo aqui? Nada disponhais para a carne. O que o toque físico faz? O toque físico eleva os desejos carnais. Ele coloca os desejos carnais acima de todas as coisas. E por isso que muitos jovens caem. Por isso que tem acontecido grandes tragédias aí, porque ficam estas marcas, estas cicatrizes, que não precisam ficar, porque Deus não planejou assim. E aí, irmãos, eu gostaria de terminar aqui, caminhar para o final, com uma reflexão em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, ele narra para nós o casamento de Isaac e Rebeca. É um capítulo longo, né? São 67 versículos, em que conta a história de como aconteceu o casamento de Isaac e Rebeca. E aí a gente tem alguns princípios aqui. Muita gente lê isso aqui, ele fala: não, mas isso aqui é cultura, isso aqui não é princípio. Não, irmão, isso aqui é cultura e é princípio. É cultura o que é isso aqui? É cultura hebraica, que é onde nós temos que viver, é onde Deus quer que nós vivamos, porque Ele se revelou aqui. A cultura, irmãos, não é hebraica porque foi criada pelos hebreus, a cultura é hebraica porque Deus revelou aos hebreus, é por isso que ela é hebraica, não é porque os hebreus que desenvolveram, é porque Deus formou o povo hebreu e se revelou para ele, é por isso que ela é hebraica, e isso aqui é cultura hebraica. Só que a Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos nós esperança. Então o Novo Testamento diz que tudo que foi escrito no Antigo Testamento para o nosso ensino foi escrito. Então isso aqui está escrito aqui para ensinar a gente. Não é só para contar para a gente, como se fosse uma coisa curiosa, como que aconteceu o casamento de Isaac e Rebeca. Isso aqui é princípio, é a cultura de Deus que Deus quer formar em nós. Então, o que nós temos aqui? Por isso que a ideia dos líderes, dos jovens, foi chamar os pais para os pais estarem juntos, aqui, nesse estudo. O que nós temos aqui? Veja o versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a tua mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. O que nós temos aqui, meus irmãos?
Aqui você tem, dentro dessa cultura dos hebreus aqui, um pai preocupado com o casamento do seu filho. Então o que nós temos aqui? A preocupação do pai. O casamento de um filho é responsabilidade de quem? De quem é a responsabilidade diante de Deus? O que Deus ensinou aqui? O casamento do filho é responsabilidade do pai. Mas o que a cultura nos ensinou? Quem vai casar ele, meu filho, sou eu. Ele que se vire. É responsabilidade do pai. Por isso é que ele, aqui no final da sua vida, ele chamou o servo dele e falou: olha, eu vou morrer, mas prometa para mim, põe a mão aqui embaixo da minha coxa, que ali era delicado mesmo, era uma expressão ali de comprometimento mesmo, era um símbolo de comprometimento, esse ato de pôr a mão por debaixo da coxa. Prometa para mim que você não vai pegar esposa para o meu filho nesta terra aqui que eu estou habitando, mas você vai lá na minha terra, na minha parentela, e vai tomar esposa para o meu filho de lá. Prometa para mim. O que ele está pensando aqui? Olha, ele não está se valendo aqui, irmãos, de sentimentos. Olha, veja aí quem Isaac vai se apaixonar, e aí, dependendo de quem Isaac se apaixonar, você vai e peça a mão dessa moça em casamento para ele. Vê aí se ele vai gostar. Ele se vale aqui, irmãos, da certeza que ele tinha da família que a moça foi criada. Ele falou: você vai lá, porque de lá é que eu quero, porque eu conheço aquela gente, eu sei como eles criam as moças, eu sei. Você percebe, irmãos? Tem que saber quem é a família, tem que saber de onde está vindo, não é só porque apaixonou. Ele está apaixonado. O problema é que quando chega na época, irmãos, os filhos se apaixonam, os pais se apaixonam junto, e os pais fraquejam. Os pais ficam fraquejando, e aí eles acham que paixão é a única coisa que tem que se levar em consideração. Eles se esquecem dos outros princípios. Abraão aqui, ele está preocupado, ele quer resolver. Ele está decidindo a questão do casamento do filho dele, porque ele sabe o quão importante isso é. Ele era rico, ele ia deixar uma herança enorme para o filho dele teria dinheiro para toda a vida, mas ele não está preocupado com dinheiro. Ele está preocupado é quem vai ser a esposa dele, com quem o meu filho vai casar. E ele demonstra uma confiança em Deus, porque o servo dele vai dizer assim: olha, tudo bem, eu vou lá buscar a moça, mas e se a moça não quiser vir? Aí eu levo o seu filho para lá. Olha o que ele vai responder no versículo 6. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Sabe o que ele fez aqui, irmãos? Ele não deu um jeitinho. O que foi o namoro, irmãos? Namoro não foi jeitinho? Quando inventaram o namoro, não deram um jeitinho? Ele não deu jeitinho. Não tem jeitinho aqui. Não era para levar o filho dele lá para Ur dos Caldeus, de onde ele tinha vindo. Não era. Ele confiou em Deus, ele disse: Deus está nesse negócio. Casamento é muito importante para Deus estar fora dele. Deus está envolvido nesse negócio. Ele apenas confiou em Deus. Ele disse: se a moça não vier para cá, você pode ficar tranquilo, você está livre do seu mandamento, do seu juramento. Mas o que eu não vou fazer é dar jeitinho. Se ela não quiser vir, tudo bem, não é da vontade de Deus. Agora o que a gente faz, irmão? A gente fica procurando jeitinho. Mas e se acontecer isso? E se faz isso? E se fizer isso? Mas e se o pai dela deixar? Mas e se ele deixar? E se ela quiser? Olha, é o que Eliezer tentou fazer. Ele falou: não, cautela. Não vamos dar jeitinho aqui. Ou é do jeito que Deus propôs, então não é da vontade de Deus. Vamos ficar tentando dar jeitinho e empurrar. A gente faz isso, né? A gente fica com esse sentimento, se valendo tanto, que a gente quer ajeitar as coisas. Mas a gente olhar friamente o texto aqui, não teve jeitinho. Ele apenas expressou sua confiança em Deus. O que nós vemos aqui, então, né? Nós vemos um pai preocupado,
nós vemos a confiança do pai em Deus. Deus vai mandar o seu anjo. A confiança do pai. Então você tem aqui a confiança do pai. Aí você tem também a importância que o pai dá ao casamento, não é? A importância que o pai vai dar ao casamento. Veja aí o versículo 10. Eles assim, aqui é o servo de Abraão, né? Mas nós vamos ver a importância que Abraão dava ao casamento pela reação do servo. Veja o versículo 10. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Olha que interessante, irmãos. Ele orou pedindo a Deus por bondade. Agora é interessante, quem ia casar com a moça? Era Abraão ou era Isaac? Era Isaac, não era? Agora, por que ele ora pedindo para Deus ser bondoso com Abraão? Por que ele falou: Senhor, seja bondoso com Isaac, porque eu estou indo buscar a esposa para ele. Seja bondoso com ele, me leve para a pessoa certa, para a moça que vai ser a esposa dele. Sabe o que ele está dizendo? Me leve para a nora certa. Me leve para a moça que vai ser a esposa do filho do meu senhor. Veja, ele está preocupado com quem vai ser a nora do seu senhor, que era Abraão. Isso demonstra que era importante para o pai o casamento do filho. Ele estava preocupado com quem seria sua nora. Não é torcida. A gente fica na torcida, né? Puxa, que meu filho tem uma boa esposa, né? O pai tem que estar preocupado com isso, tem que estar orando por isso, tem que se preocupar com isso, e Deus vai atender o pedido. O que vai acontecer? Esse homem está com 10 camelos, e aí ele sai e ele fala assim: Senhor, se eu chegar numa moça e falar assim, dá-me água para beber, ela der água para mim, e voluntariamente disser, não somente darei água para o Senhor, mas também vou tirar água para os seus camelos. Essa é a moça que vai ser a esposa de Isaac. Veja, é bem específico, né? Agora, irmão, sabe quantos litros de água um camelo bebe? Sabe quantos litros de água? 120 litros de água. Quantos camelos tinha? 10 camelos. Percebe que ele não estava dando jeitinho? A gente chega, eu acho incrível assim, os jovens chegam, né? Eles querem espiritualizar a coisa, eu sei que eles querem, eles são até sinceros, mas precisa ajudar eles a amadurecer, né? Então eles chegam e falam para você assim: olha, eu estou orando por você. Você quer orar por mim também? Aqui orando, pessoal, para com isso, orando. Tem que estar orando o tempo todo, na verdade, orar sem cessar. Eu estou orando por você. Chega para ela e diga assim: olha, você está num grande perigo, porque eu me apaixonei por você. E se você se apaixonar por mim, aí seu perigo vai dobrar. Então quer fazer o seguinte, quer casar comigo para a gente fugir desse perigo logo? Para esse negócio, eu estou orando por você. Fala logo que você está apaixonado por ela. Você vendo, orando por você, viu, moça? Quando o rapaz chegar para você e dizer: estou orando por você, é o jeito dele dizer que ele se apaixonou por você. Ele quer espiritualizar a questão, sabe? Não, você tem que ser prático, assim que ele falou aqui, 10 camelos, tem que dar água para todos os camelos. E é assim que eu vou entender que ela é a esposa dele. É a esposa. Então, ele não ficou aqui assim: estou orando para ver. Não, vai ser isso aqui. Se não for isso aqui, acabou. Prático. E a moça saiu e tirou água para 10 camelos, meus irmãos. São mais de 1000 litros de água. Ela tirou do poço para dar de beber aos camelos. E ele então reconheceu que ela era a esposa de Isaac. Aí o que vai acontecer aqui também? A moça não é ignorada.
O texto vai mostrar para nós a confiança dela também. Ele vai contar para a família dela tudo o que aconteceu, de como Deus a direcionou, vai dar presentes para a família dela, mas quando chega na hora de pedir ela em casamento para o Isaac, eles ouvem o que ela tem a dizer. Você vai ver isso lá no final, no versículo 57. Quando ele falou, olha, então eu vou partir e vou levar a moça comigo, porque Deus já me disse que ela é a esposa de Isaac mesmo. Aí o irmão dela vai dizer, não, vamos ouvir a moça. Veja o versículo 57. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Então o que você tem aqui também? A importância para o pai, e você tem aqui a confiança da moça, né, de Rebeca. Aí eu pergunto para você, a Rebeca tinha visto ele? Ela entrou na página dele do Facebook, para ver se ele era bonito? Ela entrou para ver o perfil dele? Ela simplesmente entendeu, Deus está nesse negócio aqui, e aqui não importa se eu não o tenha visto, eu confio em Deus. Isso aqui é o padrão que Deus estabeleceu. Isso aqui é confiança em Deus. E aí ela foi ao casamento pela fé, não por paixão. Ela foi ao casamento pela fé, ela ouviu o testemunho do servo de Abraão, a respeito de Isaac, ela falou, ele é um bom marido, eu vou casar com ele, eu aceito. Veja que ela não foi ignorada, ninguém forçou ela a ir. Vamos ouvir se ela quer ir, vamos ouvir a opinião dela, mas ela ouviu o testemunho foi tão impactante que ela falou, ele é um bom marido, eu vou atrás desse homem, eu vou casar com ele, e ela foi baseada na fé. Então o casamento é uma questão de fé, e não de sentimento, não do que se sente, é do que se crê. E aí o que ela vai mostrar? Ela vai mostrar sua submissão. Veja o versículo 62, quando eles estavam se aproximando da terra de Abraão, onde Abraão estava. Veja o que diz o versículo 62. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu ele. Então tomou ela o véu e se cobriu. Sabe o que ela está fazendo aqui? Sendo submissa a ele, cobrindo-se com o véu. Era o ato dela mostrar que ela seria submissa a ele. E o que Isaac faz? Versículo 67 diz assim, Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Pessoal, nunca tinham se encontrado, nunca tinham nem conversado, foi pura fé. Ela foi submissa a ele e ele a amou. Para amar, não precisa experimentar antes. Para amar, não precisa disso que o mundo criou, que eu chamo de test love. Não precisa disso. É uma questão de fé. Amar é uma decisão, como submissão é uma decisão. Ele a conduziu e a amou. Então, o que tinha naquela cultura ali, irmãos? Como que era a cerimônia de casamento? Quando terminava o cerimonial de casamento, quando terminava, o rapaz conduzia a moça para uma tenda e consumava o casamento durante a festa. Para a cultura não tinha problema nenhum. Era natural, todo mundo sabia. Ele tinha conduzido ela para a tenda para consumar o casamento. Ele havia ficado noivo, havia se tornado público na comunidade que ele era noivo, agora ele conduziu sua noiva para a tenda e a amou. Era a consumação do casamento, não tinha problema nenhum para as pessoas. Geralmente as festas duravam vários dias, durante a festa ele consumava o casamento, e não tinha problema nenhum. Hoje a gente tem isso? Não tem, na verdade? Mas dá para ter isso? Dá. Como que tem isso? Pode beijar a noiva. Essa é a mesma coisa. Agora você pode beijar ela é sua esposa, consuma.
Beija ela. Não tem problema o marido beijar a esposa, pessoal? No altar? Na cerimônia de casamento? Tem problema ou não? Ele não é o marido dela? Qual o problema dele dar um beijo nela? Percebe? É isso que significa. Está baseado aqui, quando ele a conduz. Então, quem pode casar? Quem pode casar? São jovens que são maduros espiritualmente para colocarem estas coisas em prática. Tem que ter dinheiro, porque se o Senhor não deu dinheiro, não é da vontade dele. Como é que Deus é ele que manda e não dá o dinheiro? Tem que ter vida espiritual, compromisso com a igreja, envolvimento com a igreja. O que Isaac estava fazendo quando Rebeca chegou? Ele estava voltando porque ele estava meditando no campo. Era um homem espiritual. Ela cobriu-se com véu, era uma moça espiritual. Então tem que ter vida com a igreja, envolvimento com a igreja. Se não tem palavra de Deus no coração, como é que vai ser um bom marido? Como é que vai ser uma boa esposa? Então tem que ter essas condições. Então, como funciona, irmãos? Agora eu estou terminando de verdade mesmo. Para a gente fechar a questão aqui. Então, como funciona? Então você tem aqui um rapaz, ele tem o pai dele, e você tem aqui uma moça. E ela tem o pai dela. Então, se eles têm as condições financeiras, espirituais, tem 4 competências que a gente costuma dizer, né? Competência física, ou seja, eles são adultos. Tem negócio de com 13, 14 anos querendo namorar, pessoal. Isso é o que o mundo ensinou. Eles são adultos. Então, tem competência física. Eles têm competência financeira, ou seja, tem dinheiro para eles casarem, para sustentar uma família. Então, eles têm competência financeira. Eles têm competência emocional. Como eles são adultos, eles vão estar cientes que casamento é uma luta. Casamento é batalha. Viver a 2 não é fácil. Então, eles têm competência para lidar com isso, competência emocional. E eles têm competência espiritual, são envolvidos com a igreja. Amam a palavra de Deus. Você vê que ele ama a palavra de Deus, ela ama a palavra de Deus. É aquilo que Jesus fez com a igreja, para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra. Então, eles têm condição. Aí, o que acontece? Os pais vêm e conversam. Os pais têm que estar envolvidos. Irmãos, o grande problema que aconteceu e que nós temos hoje, que é esses namoros, que na verdade nem existe mais namoro já é coisa do passado. O grande problema, a raiz do problema é a ausência dos pais. Os pais abdicaram da sua função, abandonaram a sua função. Então, estou dizendo no mundo, né, irmãos? No mundo aconteceu isso, criou essa cultura que nós importamos, estamos debaixo disso, né? Então, o problema é os pais. Então, os pais vêm, aí o que acontece? Eles tratam o casamento. Isso é o quê? Noivado. E o noivado, ele é público. A comunidade toda sabe. E como que a comunidade fica sabendo? Porque eles usam a aliança na mão direita. É público agora, está todo mundo sabendo, eles estão noivos. E o que é o tempo do noivado? O noivado é uma liberdade maior para eles se tocarem fisicamente? Não, o noivado é um tempo de preparação. Então eles vão ter o tempo de preparação. Aí a comunidade já sabe, é público. A comunidade sabe, então a comunidade está feliz com o noivado deles. A igreja fica feliz, são 2 jovens maduros, os pais trataram, nós estamos felizes com o noivado deles. E eles estão no período de preparação. Jesus não é o noivo da igreja? E o que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu tiver preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então o que Jesus está fazendo hoje, como noivo da igreja? O que ele está fazendo? Preparando o lugar para receber a sua noiva. Esse é o tempo do noivado, é o tempo de preparação, precisa correr atrás das coisas. Não é para ficar se encontrando, beijando, abraçando, se perdendo. É prático correr atrás, para preparar. E quando estiver preparado, o que vai acontecer? Eles vão ter a cerimônia. E o que é a cerimônia?
é uma cerimônia também pública, onde toda a comunidade vai se alegrar. Por isso que a cerimônia é uma alegria. Esse aqui é o processo de Deus. Agora, quando eles começam, irmãos, sem a comunidade, por conta própria, independente da igreja, começa sozinho, não presta contas para ninguém, é por conta própria, independente, como que a igreja vai se alegrar com eles? Como que nós vamos estar lá no dia da cerimônia nos alegrando com uma coisa que não foi feita sob a autoridade da comunidade? Não foi feita sob a autoridade dos pais? Como é que nós vamos expressar alegria? Como que nós vamos nos alegrar? Como é que pode acontecer isso? Eu conversei com um pastor, irmãos, que lê a Bíblia, né? Quando lê a Bíblia, você chega à mesma conclusão. Conversei com um pastor e ele estava me contando como que eles fazem na igreja deles. E é assim mesmo, irmãos. Se não seguiu esse processo aqui, não tem cerimônia na igreja. A igreja não participa. Se começou a namorar por conta própria, começou a namorar só porque se apaixonou, não foi orientado pela igreja, não seguiu os padrões bíblicos. Ele falou assim, ele me contou que às vezes os pais chegam e os pais ficam tentando convencê-lo de que aquilo que eles estão fazendo é certo, e tentando dar jeitinho. Ele falou, olha, o que vocês estão fazendo é fora do que a Bíblia ensina, nós não temos nem motivo para nos alegrar nisso. Então como é que nós vamos fazer cerimônia para vocês? Então o que é o noivado e o casamento? O noivado é público, a igreja inteira sabe. A igreja apoia, a igreja se alegra, porque vê que eles estão se preparando para o casamento. E quando chega o dia, é uma expressão natural, uma expressão de alegria. Nós nos alegramos juntos, porque vimos aqueles jovens que seguiram todo o processo para chegar lá naquele ponto onde eles vão cultuar a Deus de fato, porque eles seguiram todo o processo. Esse é o padrão de Deus, era assim que acontecia lá. Por isso que o casamento era uma festa, era uma alegria. Por quê? Porque havia seguido todos esses princípios. Agora, o que acontece conosco, irmãos? Nós temos um grande desafio de limpar a nossa mente dessa impureza toda que o mundo nos ensina e encorajar os nossos jovens a serem assim. Esse pastor com quem eu conversei, ele falou para mim assim, Clodoaldo, essa geração, ela tem um grande desafio. Ele falou, nós provavelmente não vamos conseguir ver, nós vamos morrer antes. Ele falou, mas que nós consigamos ensinar alguns destes jovens para que eles se casem e para que eles eduquem os seus filhos nestes princípios, para que, quem sabe, na próxima geração, nós tenhamos uma igreja mais firmada neste princípio. Nós tenhamos uma igreja fundamentada nisso. E aí ele usou uma expressão forte, ele falou assim, essa geração já foi, é uma geração perdida. Está tão influenciada por essa cultura que está perdido. Mas que nós consigamos ensinar alguns, para que estes ensinem na sua próxima geração, e a próxima geração seja uma igreja fundamentada nisso, fundamentada na palavra de Deus. Porque o desafio é muito grande, por causa da cultura que nos cerca, aquilo que nos pressiona, mas é o que a Bíblia nos ensina. Nós não temos outra saída, não é? A não ser desafiar a cultura e viver essas coisas aqui para a glória de Deus mesmo, para que Deus seja glorificado no nosso corpo, como Ele diz. Ok? Muito obrigado por sua atenção. Pediram para eu abrir para fazer pergunta, mas o horário já foi. Não sei se você tem coragem de fazer pergunta uma hora desta. Alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma colocação? Fique à vontade, senão nós vamos orar aqui e vamos encerrar. Irmã Maria. Pastor, é errado a pessoa casar com o primo? Não.
A irmã perguntou se é errado casar com primo. Não é errado, porque nós temos isso na Bíblia. Muitas vezes. O Senhor proibiu o casamento entre irmãos. Proibiu o casamento entre parentes próximos. Mas o Senhor mesmo permitiu e abençoou casamentos. A Rebeca era prima de Isaac, ainda que fosse prima em segundo grau, mas ela era prima de Isaac. O pai dela era primo de primeiro grau de Isaac. Okay? Então não é errado. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Michel. Você comentou a respeito dessa questão da gente ter contato com a mulher. Como que a gente deve reagir em relação a isso à igreja? Por exemplo, eu vejo uma moça, ou até uma moça mais idosa, e eu tenho costume de abraçar ela, de ter contato. Até mesmo com, por exemplo, a minha noiva. Eu vejo ela, eu abraço ela. Então, sempre quando eu tiver qualquer tipo de contato com uma outra mulher, eu estou desonrando ela e estou desonrando meu corpo? Não. Quando Jacó, por exemplo, ele viu Raquel, ele a beijou, mas a beijou como sua parente. Ele não beijou no sentido sexual, ele a beijou como sua parente, porque ele ficou feliz de saber que Deus havia conduzido ele até a casa dos parentes dele, onde ele ficaria seguro. Então ele a beija. Mas interessante é que daí, depois ele fica interessado em se casar com ela. Aí ele faz um tratado de noivado com o pai dela, e o pai dela diz: você vai trabalhar 7 anos por ela, e nos 7 anos ele não tem nada com ela, nem um toque. Ele espera, e a Bíblia diz que aqueles 7 dias passou para ele como se fosse, que aqueles 7 anos passou para ele como se fosse 7 dias. Então, a questão é o toque sexual, entende? E um casal de namorados, todo toque é sexual. Não vem dizer que não é, porque é. Todo toque é sexual. Então, o cumprimento, ele é social, ele não é sexual. Entendeu? Mais alguém? Isabela? Pastor, como funciona? Porque, por exemplo, os meus pais não são crentes e a gente percebe que a participação do pai e da família, de modo geral, é bíblica e deve ser apoiada. Por exemplo, a família do Lucas, se eles tivessem contato com a minha família, eles não aprovariam o casamento. Como que funciona o lugar da moça nessas condições? Então, essa é justamente esse choque de culturas que nós vivemos, né, Isabela? O que nós dizemos para os filhos cujos pais não são crentes? Para eles se submeterem aos pais, falarem com os pais, pedirem a permissão dos pais, pedirem aos pais que aprovem, não é? E o que a gente vê é que Deus, eles honram esses filhos quando esses filhos são tementes, e então os pais permitem que eles se casem. Obviamente, eles não vão ter isso aqui, porque os pais não conhecem o Senhor, não têm... Mesmo pais crentes, muitas vezes não fazem isso, porque eles estão tão influenciados pela cultura não bíblica, que eles acham que não é importante fazer. Então, eles deixam para os filhos mesmos fazerem, né? Então, quando acontece assim, a gente sabe que Deus usa da sua misericórdia, a gente tem visto Deus abençoando casamentos de filhos cujos pais não são crentes, né? Mas honrando a humildade dos filhos, a submissão dos filhos, entendeu? Então, assim, não significa que o casamento não vai ser abençoado porque os pais estiveram ausentes. Não, Deus abençoa e cuida e ensina mesmo, usa a igreja muitas vezes para substituir conselhos que os pais deveriam ter dado. Deus usa a igreja para fazer esse papel, não é? Então, não significa que não haverá uma bênção de Deus ali, se esses jovens têm o temor de Deus e querem fazer a coisa para que Deus seja honrado, né, e glorificado, né? Então, não é que esse é o único método que Deus abençoa, não é o caso, não é? Mas esse é o padrão que Deus estabeleceu. Então, essa palavra aqui é para nós como pais. Os pais precisam entender isso, o que Deus espera de nós como pais, né? A preocupação que nós devemos ter e ter o temor de Deus nisso. Compreendeu? Acho que é o Elias lá. Pastor, a gente está conversando aqui, eu e a Gi, e surgiu
uma dúvida, a questão da competência financeira, ela deve estar resolvida antes de se falar com os pais? Ou esse tempo de preparação também cabe você correr atrás da competência? Onde ela... Porque a gente começou a pensar sobre Jacó, que ele falou com o pai de Raquel e aí foi trabalhar 7 anos. A gente quer entender se esse trabalhar 7 anos foi atrás da competência financeira, ou ele foi um... O que foi esses 7 anos aí, entendeu? Então, mas é óbvio assim, a gente sempre é sensível, né? Eu não quero machucar ninguém, nem ofender ninguém, né? Mas a questão financeira tem que estar resolvida. Ela tem que estar resolvida, né? Como? Para assumir o noivado tem que estar resolvida. Então, antes dos pais conversarem, a competência financeira tem que estar resolvida. A competência financeira não entra na preparação, então. Não, então, quando vai tratar isso aqui, a competência financeira tem que estar resolvida. Entendi. Por quê? Para que se prepare com o dinheiro, para correr atrás. Por quê? Porque esse tempo não pode ser longo. Quanto mais longo, mais perigoso é. Não é? Agora, no caso de Jacó, quando ele trabalhou 7 anos, era o dote. Era o dote. Naquela cultura havia o dote. O rapaz tinha que pagar o dote. Quando o servo de Abraão deu as joias, os pendentes de ouro e de prata para a família da Rebeca, era o dote. O dote, inclusive, ele prova que aquela pessoa tem condições, né? Então, ele serve como uma prova de que aquela pessoa tem condições. Então, quando Jacó trabalhou por ela, ele estava provando para o pai dela que ele ia cuidar dela. Entende? Mas aquilo é o dote, era o dote que havia, era o preço, não é, que se dava pelo casamento com a moça. Okay. Décio. Em relação ao sexo, um rapaz com ele, uma idade de 17, um jovem, né? Um jovem, 17, 18 anos, e a moça também, principalmente o rapaz, ele tem os desejos aflorados, né? Os órgãos dele estão ali latente. A pergunta é o seguinte: qual a melhor maneira de orientar ele a segurar isso aí, pastor? Uhum. Então, esse é um outro problema que nós vivemos, né? Que nós temos hoje o programa que um jovem tem que seguir até ele conseguir um emprego para ele poder casar. E aí, quando ele consegue terminar seus estudos e consegue ter o diploma, e quando ele vai entrar no mercado de trabalho, ele já está com esse sofrimento aí há alguns anos, de 8 a 10 anos, sofrendo isso. Eu confesso que é uma luta muito grande mesmo para os jovens, porque quando, eu falei isso na primeira parte do estudo, né? Quando o menino ele completa ali seus 13, 14 anos, ele começa a ter a poluição noturna, ou seja, o seu corpo começa a mudar, os hormônios sexuais começam a se desenvolver e serem produzidos no seu corpo, a menina começa a menstruar, que significa que o útero dela começa a ser preparado para ser mãe. Deus está dando uma mensagem nisso, quando ele fez assim. Ele está dizendo para o menino que ele é um homem, que ele tem que ter uma responsabilidade com o que ele faz com o seu corpo, porque o seu corpo agora já é capaz de gerar um filho. Ele está dizendo para a menina a mesma coisa. E isso acontece quando eles estão ali com 13, 14 anos. É por isso que na Bíblia, com 17 anos, o rapaz casava. Quando a Bíblia diz que Maria ficou grávida, eu acredito que ela tinha 16 anos e José tinha 17. E a Bíblia diz que José era um homem prudente e temente a Deus. É por isso que na Bíblia se casava cedo, né? Antes dos 20 anos, porque casava-se quando biologicamente o corpo estava preparado para casar. Então, iniciava-se hoje, a gente acha que trabalho é um problema, então o menino não pode trabalhar, quando na verdade já deveria trabalhar. Como que a criança trabalha? Ela trabalha cuidando dos seus brinquedos, ela trabalha guardando seus sapatos. É assim que ela trabalha, ela aprende a trabalhar. Então, na cultura bíblica, se iniciava no trabalho desde sempre. O trabalho fazia parte da vida.
Então, ele, com 17 anos, ele estava pronto para casar. Agora, não é o caso, então nós temos uma briga aqui cultural, não é? Agora, como Deus é soberano, Ele permitiu isso, nós entendemos que este jovem, ele pode se manter puro. Os dois podem se manter puro. Aguenta sim, pessoal. Porque Jesus, que a gente acha que tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas o Senhor Jesus ficou 40 dias sem comer, e o texto diz que ele teve fome. Alguém que fica 40 dias sem comer, você precisa dizer que ele teve fome? Por que a Bíblia diz que ele teve fome? Para mostrar que havia uma força no corpo dele, um desejo no corpo dele, para ele comer. E o que ele fez? Sacrificou seu desejo para fazer a vontade de Deus. Então dá para sacrificar. Agora, o que foi o namoro? O namoro foi uma tentativa de tentar lidar com esse desejo. Mas não lida, só piora. Só piora. Então, é possível sim, a gente tem que dizer, olha, se você é crente, você confia em Deus, você tem um propósito para a sua vida, que é terminar seu estudo, para você ter um emprego, para propor um casamento, você fica quietinho no seu canto que Deus vai te abençoar. Não tem esse negócio de vamos criar um jeitinho para ele tentar se aliviar. Não existe isso, não podemos crer nisso, né? Mas reconhecemos que a cultura que planejou, que fez esse programa de vida para os nossos jovens, não levou em consideração o casamento. Por que não levou em consideração o casamento? Porque fazer sexo antes do casamento não é um problema para essa cultura. Entende? Não levou em consideração. Mas se levasse em consideração o casamento, talvez o programa de vida seria diferente. Mas nós reconhecemos que existe essa luta mesmo. Ok? Lilian. Aí, acho que... hipoteticamente, no caso de, no futuro, meu filho, vamos supor, um dos meus filhos se interessar por uma moça que pertence a uma outra denominação que não entende como nós, não tem esse entendimento. E como que seria, haveria um conflito, né? Como é que seria administrado, como é que os pais, como é que a gente agiria nessa questão, pensando numa outra denominação, como é que se conduziria isso? E até mesmo no caso após a cerimônia, para onde iria, no caso, qual denominação, como é que ficaria? Como é que se resolveria uma questão dessa, se acontecer? Obrigado, Lilian, pela pergunta. Eu brinco aqui, né, que quando o rapaz aqui da nossa igreja casa com uma moça da outra igreja, a moça vem para cá. E quando a moça aqui da igreja casa com o rapaz de outra igreja, o rapaz vem também. Eu estou brincando, não vem necessariamente, não vem, não. A moça sempre tem que acompanhar o rapaz. Isso é dito para as moças aqui, e o rapaz, se ele quer casar com uma moça de outra igreja, ele tem que dizer isso logo para ela. Ó, quer casar comigo, você vai vir para a minha igreja. É simples assim. Não quer vir, é que nem Abraão, então não é de Deus. Acabou, não, vou procurar outra. Entende? Então não é você que vai ser minha esposa, você não quer ir para a minha igreja. Então, simples assim, não é? Agora, é óbvio que isso pode conversar, às vezes o rapaz entende, não, lá é uma boa igreja, eu posso tomar a decisão de ir para lá, entendeu? Mas, generalizando, né, a moça sempre acompanha o rapaz. E aí, como é que fica a ideia que a igreja lá tem sobre casamento? Como que vai lidar com isso? Os pais têm que saber. A gente quer esse conflito para a nossa vida? Estamos dispostos a falar com os pais, lá, e ver se eles vão aceitar isso, se eles querem que a filha deles venha para cá. No seu caso, você tem 2 meninos, né? Se quer que a sua filha venha para cá, vamos conversar. Se não quiser, vai procurar outra pessoa. Mas o problema é que a gente acha que quando se apaixonou, é aquela pessoa. Não tem jeito. Deixa eu trazer um exemplo bíblico, né? A Bíblia fala que Sansão, ele foi à terra dos filisteus, na cidade de Timna, e ele viu uma moça lá daquela cidade. Aí ele foi para os pais dele e falou, olha, vão lá pedir a mão dela em casamento. Aí os pais olharam, mas dos filisteus não tem nenhuma aqui entre nós, aqui de Israel, para você casar, você tem que buscar uma mulher dos filisteus? Ele falou assim, não, tem que ser ela, porque só dela me agrado. Sabe o que ele está dizendo? Me apaixonei por essa, tem que ser essa, então vai buscar essa. Deu tudo errado. Aquele casamento não terminou nem a lua de mel.
Morreu a moça e toda a família dela. Nem consumou o casamento. Né? Ela foi dada para um outro homem. E depois Sansão matou todo mundo. Porque ele estava apaixonado. Paixão, meus irmãos, é carnal. Se apaixonou pela pessoa errada, desapaixona. É simples assim. Entende? Então, Lília, nós temos que daí nos valer de tudo isso. Qual é a igreja? Tem disposição de vir para cá? O que a igreja entende sobre casamento? Vamos conversar sobre tudo isso, vamos avaliar tudo e vamos entender racionalmente se vale a pena ou não. Se não, segura a paixão aí. A paixão não é suficiente para tomar uma decisão tão séria. Olha o que Abraão fez. Olha o que Abraão nos ensina, não é? É disso que nós nos valemos, entendeu? Mas obrigado pela pergunta. Mais alguém? Eu quero fazer só um comentário assim. Nós estamos tão mal que o senhor falou do noivado, né? Até do casamento. A cultura nossa já está influenciando a gente que a pessoa vai casar depois de 8 anos vivendo junto. Isso não é casamento, mas nós já estamos pensando, a igreja já com essa mentalidade. E tem que pensar também no casamento bíblico também, não é só um comentário, não é só o noivado, já é o casamento que está martelando a nossa cabeça, porque a gente já encontra a pessoa vivendo 8 anos e fala, vou me casar com ele. Né? Então, uma boa palavra para a gente refletir sobre isso, sabe, irmãos? Isso que vai acontecer não é casamento mais. Isso é só para tirar foto. É social só. Ele não é casamento. Por isso que quando eu conversei com esse pastor que eu e o Davidson estivemos conversando com ele, eu achei muito interessante. Ele falou, olha, você quer fazer só para tirar foto? Faz um social lá e tira foto. Agora, se é cerimônia, tem que seguir esse padrão. Como é que nós vamos nos alegrar com você? Se você não obedeceu o que nós cremos, nós ensinamos você, apresentamos para você, você quis fazer do seu jeito, agora você quer que a igreja vai fazer festa com você? Isso não é casamento. Não tem motivo de alegria. Eu andou sozinho, fiz tudo do jeito sozinho. E agora quer que a gente se alegre com você? Ele falou para mim assim, pastor, aqui nós não fazemos. Se é para tirar foto, ele faz no social, tira foto. Agora, casamento é casamento. Casamento, ele começa lá no noivado e termina aqui. Ele conclui, começa lá na conversa dos pais, que estabelece o noivado, e termina aqui. Então é muito interessante, a cultura inventou também, além de inventar o namoro, inventou um jeito de casamento que não é casamento. Não é. Aquilo é apenas um social, não é? Só para tirar foto. Casamento é isso aqui, o casamento é quando vai se consumar. E aí nós estamos felizes com aqueles jovens, alegres com eles, alegres. Sabe, é tão difícil, né? Porque esse estudo que eu estou dando aqui, há 17 anos atrás eu dei aqui na igreja. Mesma coisa. E aí depois, em 2006, eu tive a oportunidade de falar na Conferência Fiel para Jovens e gravaram lá, ficou gravado lá. Outro dia eu estava vendo lá, estou até com o cabelinho preto lá, fiquei até com saudade, irmãos. Dei isso tudo com o cabelinho pretinho lá, né? E aí eu fui convidado agora para ir a Belo Horizonte para falar sobre isso para os jovens de uma igreja lá de Belo Horizonte. Aí o pastor, ele falou para mim assim, olha, eu vi seu estudo lá em 2006, lá na Fiel, lá sobre noivado e casamento, puxa, muito bíblico, muito fundamentado na palavra de Deus, e eu queria que você fosse lá falar lá. Aí sabe a pergunta que ele me fez, irmãos? Ele falou assim, você ainda acredita naquilo, né? Você ainda acredita naquelas coisas, né? Aí eu falei, acredito, eu continuo acreditando. Há uma pressão muito grande, quando eu digo pressão assim, é a cultura mesmo, em cima de nós, assim, nos pressionando. Eu falei, mas eu não consigo duvidar daquilo que a Bíblia nos ensina. É a palavra de Deus que nos ensina, e não tem jeito, não é? Tudo que esse mundo ensina é destruidor, ele deixa marcas, feridas, né? Nós precisamos fugir disso. Mais alguém? Olhando assim, é importante nós pais entendermos a nossa responsabilidade e a igreja entender a responsabilidade dela. A importância que a igreja e os pais têm em relação aos filhos e ao casamento. Então, é uma responsabilidade que realmente
temos que encarar de forma séria e responsável, como igreja e como pais, né? Algo que realmente destoa, né, no que a gente vê, e algo que a gente precisa realmente entender como igreja e como pais, né? É verdade, né? Deixa eu citar mais uma vez, né, o pastor que nós conversamos, ele falou que na igreja deles lá, quando os pais conversaram, estabeleceram o noivado, os jovens vão diante da igreja e eles afirmam publicamente, por isso que é público, né? Você usa aliança porque é público, né? Eles vão diante da igreja e dizem, e o rapaz diz: irmãos, eu vou casar com ela, e estou dizendo aqui publicamente para os irmãos que eu sou noivo dela agora, eu vou casar com ela, quero pedir que os irmãos orem por nós, e para que Deus nos abençoe e seja misericordioso conosco, porque nós vamos estabelecer uma família. Então a igreja já é envolvida desde o noivado, já, e começa a orar por eles e acompanhá-los. E daí quando chega na cerimônia, não é natural a alegria? Não é natural se alegrar lá na cerimônia? Porque foi todo o processo acompanhado pela igreja, né? Então, a gente tem muita coisa para a gente pensar e refletir, irmãos, e como o Fabrício colocou, né? A gente falar isso para os nossos filhos, né? Falar isso para eles, né? E encorajá-los. E sei que a pressão sobre eles é muito grande, né? Muito grande mesmo. Mas que Deus tenha misericórdia deles, eles possam fazer isso, né? Colocar isso em prática. Sabemos que eles não vão ter prejuízo nenhum, irmãos. Não há prejuízo em se guardar exclusivamente para a sua esposa, para o seu marido. Não tem prejuízo nenhum. Só há ganho. Só há ganho se preservar para o outro. E quando de preservar tudo mesmo. Todo o corpo. Toda a pureza do corpo, para que seja feito aquilo que ele diz, né? Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ok? Acho que podemos encerrar, né? Obrigado, meus irmãos, mais uma vez pela oportunidade aqui. E vamos orar pela vida dos jovens, né? E as lutas que eles passam, aquilo que é bombardeado na mente deles o tempo todo. Vamos orar.